Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Voltamos para a continuação do nosso estudo sobre a vida, morte e eternidade, que é o tema da lição deste trimestre. E como tema da lição da semana, nós vamos falar sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Então, na semana passada, nós falamos sobre a morte de Cristo na cruz e o que ela significa para nós, né? Qual o significado da morte, qual a importância da morte de Cristo na cruz, por que o plano da salvação ele se desenrola e culmina na morte de Cristo na cruz. Então, esses assuntos foram tratados na semana passada. É lógico que esse assunto é abrangente, não dá para falar tudo num vídeo, e isso é um assunto que você deve continuar estudando aí, tá? Não desiste não, porque o conhecimento que vem do estudo da morte de Jesus, do plano de redenção, é profundo demais, né? E ele é essencial para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual, né? Muitos acabam abandonando o caminho justamente porque deixam de apreciar essa questão tão importante, ou então mudam o foco, né? Esquecem que o centro do evangelho é a cruz, e aí partem para outros caminhos, para outras questões, né? Misturam coisas do mundo, né? A palavra de Deus ela fala lá que o semeador ele lançou a semente, e aí havia vários tipos de solo. Tinha aqueles solos que tinham ali os espinhos sufocavam a semente. O outro eram as pedras, né? As pedras também impediam ali a semente de lançar suas raízes. Então, tanto as pedras como os espinhos simbolizam essas coisas do mundo, as ideias, os problemas, né? Até ideologias que surgem aí no mundo, aí, novas ideias que surgem, que vão minando, vão atrapalhando ali, vão tirando o foco e a percepção do estudante do que é central no evangelho. E aí, perdendo a centralidade, se desencaminha, não tem jeito, né? Acaba abandonando a fé. Então, foco, olhando sempre para Cristo. E nós vamos falar hoje sobre a ressurreição. Jesus havia dito aos seus discípulos que após ser morto, ele ressuscitaria no terceiro dia. E foi exatamente assim que aconteceu, embora os discípulos não tivessem entendido, né? Isso é para a gente entender o impacto cultural e forte que haviam tantas crenças a respeito de Jesus quando Jesus veio. O ruído era tão grande que isso impedia, tirando a parte também do próprio eu, do egoísmo, né, do orgulho, porque muitos acreditavam, ali, muitos que estavam com Jesus acreditavam que Jesus estabeleceu um reino aqui na terra, para acabar com os romanos, né, trazer aquela libertação toda. Eles imaginavam aquela glória dos dias de Davi, dos dias de Salomão, e não era isso que Jesus, não no primeiro momento, não nesse momento, né? A volta de Jesus acontece em duas etapas, né? Tem a primeira volta e a segunda volta. E tem uma terceira volta ainda. Tem uma terceira volta que é a volta definitiva. E Jesus, ele conversa ali com os discípulos, mas eles não entendem. Por isso que quando ele morre, muitos o abandonam. Então, não, muitos não, todos foram embora. Todos foram embora tristes, acabados, sem esperança. Mas as mulheres, no terceiro dia, voltaram ao túmulo. E quando chegaram lá, não encontraram o mestre. A primeira mulher que chega ao sepulcro na manhã do primeiro dia é Maria Madalena. Maria Madalena é a primeira que vê Jesus. Então ela chega lá e vê o sepulcro vazio. E ela vê um homem andando por ali, acha que é o homem que cuidava do jardim. E vai conversar com ele perguntando pelo corpo do mestre. Ou seja, ela também não entendeu. Ela não entendeu que Jesus ressuscitaria. Né? Havia ali um temor muito grande da parte dos discípulos de que o corpo de Jesus fosse roubado, e havia um temor da parte das autoridades judaicas de que o corpo de Jesus fosse roubado pelos discípulos. Então, todo mundo com medo de que o corpo de Jesus fosse roubado, mas ninguém com medo de que ele cumprisse aquilo que prometeu, que ele voltaria. Porque ninguém tinha entendido mesmo, né? Ou se alguém entendeu, ficou quieto, ficou calado lá, ou ficou assim meio na dúvida, ficou meio assim na incredulidade, naquela linha da incredulidade, né? Será que ele quis dizer aquilo que ele disse mesmo? Maria, então, quando conversa com o homem, ela se aproxima dele e ele fala, ele cita o nome dela, fala Maria. Aí quando ela escuta a voz e a voz pronuncia o nome, ela vê que é o mestre.
e ela corre para tocá-lo, para abraçar ele e fala: não me toques, não me detenhas, né? No sentido de não me detenhas porque eu ainda não subi ao Pai. Jesus ele tinha que subir ao Pai, se apresentar ao Pai. Antes de se apresentar a todos ali, ele precisava ser recebido no céu. Então, na verdade, há uma subida de Jesus ao céu nesse momento, que é subentendida no texto. Ele sobe e volta imediatamente, antes da ascensão total dele lá antes do Pentecostes, né? 10 dias antes do Pentecostes. Agora nós vamos nos deter aqui num texto da lição, né? Que eu acho bem interessante a gente comentar, que é o texto que se encontra lá em Mateus 27, 50 e 53. Né? Esse é um dado importante aqui, porque a ressurreição de Jesus ela tem sua importância, ela mostra o triunfo de Jesus sobre o poder do mal, sobre o príncipe das trevas, né? sobre a morte, mas esse triunfo não é só para ele, na verdade ele triunfa para que outros triunfem com ele, para que aqueles que acreditam nele triunfem junto com ele, sejam participantes da vitória de Jesus. Então, olha, presta atenção no que esse texto diz. Depois de ter bradado em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, olha só que texto surpreendente. É um texto que só aparece ali em João, só João menciona isso aí. E ele é um dado importante aqui. Jesus, ele, ao morrer na cruz, né, acontecem dois terremotos na morte de Jesus, nesse episódio, né, nesse período aqui, né, nesses 3 dias. Há um terremoto quando Jesus morre, há um terremoto quando Jesus ressuscita. Então Jesus, ele, ao morrer, ou acontece aquele terremoto e os túmulos se partem, se abrem. Né? O texto parece que dá a entender assim, que naquele momento já os mortos ressuscitam. Mas o verso final, ele esclarece um pouco melhor o episódio. Então, ao que tudo indica, os túmulos se abriram, mas os mortos só saem quando Jesus ressuscita. Né? Porque o texto final fala assim: eles saíram dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus. Então, esses mortos saem do sepulcro depois que Jesus sai do seu sepulcro, da sua sepultura. Então, Jesus estava ali na sua sepultura, tinha uma pedra na frente, havia uns soldados ali, mas os soldados já ficaram desmaiados ali quando viram os anjos que apareceram ali para remover a pedra. Então, a pedra foi removida e Jesus sai do sepulcro vitorioso. E quando ele sai, os mortos, né, dos quais os túmulos tinham sido abertos, eles saem também para a vida. E eles entram na cidade, eles falam com as pessoas. Né? O Espírito de Profecia vai declarar que o que eles contam para as pessoas é um testemunho de que assim como Jesus ressurgiu, eles ressuscitam também. Só que tem uma coisa diferente nessa ressurreição desses homens aqui. Olha, vejo que é interessante que o texto ele ressalta que a ressurreição aconteceu com santos, né? Foram ressuscitados muitos santos. A gente não vê esse tipo de expressão quando é utilizado para falar sobre a filha de Jairo, para falar de Lázaro. A gente sabe que santo na Bíblia, né, a palavra santo, significa separado. E todos aqueles que aceitam o caminho, né, todos aqueles que aceitaram, seja no Novo Testamento no Velho, tá? Quando eu falo essas coisas aqui, eu não penso que eu falo assim, o tempo do velho é uma coisa, o tempo do novo é outra. Eu nunca falo isso, tá certo? É tudo igual, é tudo a mesma coisa. Tá? Essa divisão de velho e novo aí é uma divisão sistemática que surgiu depois aí para a gente poder identificar textos, separar textos, tá? Mas na prática, na realidade vívida do povo de Deus, do povo de Israel, não teve isso de velho e Novo Testamento, não. Tá? Então, olha, os mortos ressuscitados não se usa essa expressão santo, mas não porque eles não fossem santos. Tá? Não é por isso, não. Mas o texto ele ressalta nesse caso aqui, e há um motivo para isso. Então, esses homens, eles ressuscitam de um jeito diferente de Lázaro
do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo. É uma ressurreição diferente. Eles ressuscitam glorificados. Então, por exemplo, tanto o filho da viúva, quanto Lázaro, quanto a filha de Jairo, ressuscitaram para morrer. Eles ressuscitaram, né, voltaram à mesma vida de antes. O mesmo corpo corruptível. Né? Havia, né, havia chance, né, havia uma chance de, após a ressurreição, se eles se perderem, se eles não ressuscitaram ali com a garantia da salvação. Eles poderiam prosseguir a vida deles e tomarem decisões erradas aí no meio do caminho e se perderem. Poderia acontecer isso. A gente não sabe o resultado final da vida de cada um que foi ressuscitado por Jesus, a gente não sabe. Mas esses homens que ressuscitam, essas pessoas, né, certamente homens e mulheres, né, muitos santos aqui, não há uma descrição de quem eram, quantos eram, mas eles ressuscitam glorificados, e eles entram na cidade e testemunham da ressurreição de Jesus. Então a visão deve ter sido aterradora para eles, porque era uma coisa inesperada. A gente não sabe também se dentre aquelas pessoas haviam alguns da própria época deles, né? Alguns cogitam assim, talvez João Batista estivesse ali. Eu acho que não. Eu acho que João Batista não estava ali. Né? Eu acho que se João Batista estivesse ali, ele teria sido mencionado. Eu acho. Né? Eu não tenho certeza. Pode ser. Sei lá, pode ser que no meio ali estivesse Abraão, Jacó, Isaac, tenha ressuscitado nesse dia. Mas eu acho que não, porque essas pessoas tinham túmulos especiais construídos para eles, né? E o que dá a entender é que as pessoas que foram ressuscitadas estavam ali nas proximidades, né? Havia um cemitério do lado de fora de Jerusalém, não é? O cemitério existe até hoje. Então, certamente foram pessoas daquela região ali. Né? Então, outros foram ressuscitados em lugares mais distantes, né? em outras localidades. Né? Então, nós não sabemos quem foi que ressuscitou, tá? Mas sabemos que foram pessoas que ressuscitaram para a imortalidade. Eles ressuscitaram com o corpo glorificado. E tem um texto interessante que lança luz sobre esse episódio aqui. Olha só que interessante esse texto. Se encontra lá em Efésios 4:8. Eu vou ler para vocês duas versões, tá? Porque numa versão o entendimento fica assim meio pode ser dúbio, né? Eu posso entender várias coisas, mas a segunda versão, para vocês entenderem como é importante essa questão da tradução e o quanto você pode tirar de entendimento de um texto, tá? O texto diz o seguinte, essa versão que eu vou ler é a Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: por isso diz, subindo o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Então, o que o texto diz assim? Que quando Jesus subiu, aqui está falando de Jesus, quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro. Mas que cativeiro? Cativos do quê? Né? Que cativeiro é esse? Então, o texto, a versão que vai dar uma luz, na verdade, já nós, adventistas, já interpretávamos esse texto já do jeito como o texto que nós vamos ler agora apresenta a questão. Acontece que muita gente discutia antes, né, que o significado do texto não podia ser esse de jeito nenhum. Mas olha só a tradução na nova versão internacional, que é uma das melhores traduções aí da atualidade, não é a melhor de todas, mas é uma das melhores, que tem ali o trabalho assim de ter um contato com os textos mais antigos, né? Apesar que não há muito problema em relação a isso com os textos do Novo Testamento. Mas olha só o que diz. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então o texto, na verdade, ele está falando de dois episódios diferentes. Quando ele subiu, está falando da ascensão de Jesus. Quando é que ela acontece? A ascensão de Jesus acontece 40 dias após a sua ressurreição. Então ele fica 40 dias com os discípulos, aparece para mais de 500 pessoas, certo? Ele apareceu para muita gente. Muitas pessoas foram testemunhas da volta de Jesus. E ele voltou de um jeito diferente. Às vezes ele aparecia dentro de uma casa assim, sem nem abrir a porta. Ele aparecia lá e desaparecia também. Foram aparições que tinham ali demonstrações do poder divino ali atuando. Quando ele sobe ao céu, 10 dias depois, os homens recebem o Espírito Santo, que é quando ele recebe os dons. Então o texto está falando de dois momentos. Quando ele sobe, os 10 dias depois, quando as pessoas recebem os dons, e
ele leva cativo, o cativeiro, não quando os homens recebem os dons, mas quando ele sobe, no momento que ele sobe. Ele sobe e leva, você leva junto. Muitos prisioneiros. Irmãos, qual é a prisão de que fala a palavra de Deus? A prisão, né? A prisão que atormenta o homem aqui, o grande mal que recai sobre a humanidade aqui é a morte. A morte é o grande mal. Então, quando Jesus leva cativo o cativeiro, ou seja, ou leva cativo os prisioneiros, eram homens que não eram mais prisioneiros. Quando ele leva, não são mais prisioneiros. O texto usa essa expressão para você poder entender a situação pela qual passavam esses homens que foram levados. Eles eram prisioneiros, mas não são mais. Jesus ele leva consigo, junto ao céu, esses que ressuscitaram na sua ressurreição. Ele leva para o céu. É por isso que lá no livro de Apocalipse, quando fala da cena do juízo, fala dos 24 anciãos, os 24 anciões, eles não são anjos, não são seres celestiais ali diferentes, não. O termo ancião se aplica às pessoas que tiveram essa experiência com Jesus aqui na Terra. Então são pessoas que participaram aqui, que viveram, vivenciaram. Elas estão vivas agora no tribunal celestial, trabalhando ali no juízo. Os 24 anciãos, que podem ser 24 pessoas literais, ou 24 pode ser um número simbólico para uma multidão de pessoas ali, apenas representando o papel que elas desempenham no tribunal, certo? Que é 12, 24 é 12 mais 12. É sempre o número ali que representa o povo de Deus, a igreja de Deus. Então, esses homens que foram cativos da morte aqui, ressuscitaram, glorificados e subiram para habitar para sempre com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi uma pequena demonstração do que ele fará quando voltar nas nuvens dos céus. Ele vai chamar dos sepulcros todos aqueles que foram fiéis, os santos que foram fiéis, os separados, aqueles que se colocaram à disposição do trabalho do Espírito Santo na sua vida, que viveram uma vida de lealdade ao Evangelho, que anunciaram o Evangelho, proclamaram as boas novas a todos aqueles que não conheciam a verdade, aqueles que trabalharam e deram até a própria vida, muitos deles deram a própria vida. Esses ouvirão a voz do Filho de Deus naquele dia, dizendo, sai do sepulcro, né? E aí o restante dos cativos serão levados, né? O restante do cativeiro será levado para o céu para encontrar Jesus nas alturas, nos ares. Que Deus nos abençoe, que nos fortaleça para que nós possamos continuar nessa caminhada, nessa trilha e façamos parte desse grupo maravilhoso que encontrará o Senhor nas nuvens dos céus naquele dia. Um abraço para você, Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!